Olá, muito bom dia. Passando aqui para deixar uma palavra para nossa meditação. E a palavra desta manhã está no livro de Salmo, no capítulo 73. E de forma bem resumida aqui, eu quero tirar uma lição da vida de Asaf. Quem foi Asaf? Asaf, ele era um levita dos filhos de Levi. Levi foi um dos filhos de Israel, de Jacó, que foi escolhido. Essa tribo foi escolhida para cuidar do santuário, cuidar do templo, cuidar das coisas sagradas. E Asaf, ele era um músico, ele tocava vários instrumentos musicais e sempre ele estava no santuário, no templo, né? Com seu talento, tocando seus instrumentos, tocando os hinos. Era maravilhoso, segundo o relato, a capacidade, a inteligência que Asaf tinha. Mas o relato nos diz que Asaf, ele estava tendo assim uma recaída espiritual. E o motivo disso, ele estava muito prestando atenção nos ímpios, o porquê os ímpios prosperavam, o porquê os ímpios sentiam menos dor, menos sofrimentos do que o justo. O justo, para conseguir algo, era uma labuta danada, era um trabalho pesado, árduo, e às vezes o justo não tinha tanta assim prosperidade, e ele estava invejando assim a vida do ímpio. E então eu quero começar lendo com vocês de forma bem resumida o verso 12 até o verso 17. Olha que lindo. Enquanto ele estava invejando a vida do ímpio, olha que interessante. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos. Olha, eis que estes são os ímpios e sempre tranquilo. Aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente. Conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Asaf dizendo: os ímpios prosperam e de manhã após manhã eu sou castigado. Diz ele, o verso 15: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, em só refletir para compreender isso, achei muito pesado tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair à destruição. Asaf, enquanto ele invejava, enquanto ele olhava para a vida do ímpio, isso é sério, enquanto ele olhava para a vida do ímpio, o ímpio prospera e eu sou castigado e eu sofro tanto. Um dia Asaf entra no santuário de Deus para adorar a Deus, para tocar seus instrumentos. E quando a gente está na igreja, quando a gente está adorando ao Senhor, que a gente começa a ver as promessas maravilhosas, as promessas grandiosas que o servo de Deus tem a alcançar na pessoa do Senhor Jesus, então a gente se conclui o quão é diferente o servo que serve a Deus para o ímpio lá fora que não teme ao Senhor. Lá fora, o ímpio prospera, tem seus bens, às vezes bens até adquirido à força da trapaça, à força de muitas coisas, vamos dizer assim. Mas o justo, ele tem a esperança da vida eterna, que pela qual Asaf ele concluiu que ele tinha a esperança da vida eterna. E ele viu que os ímpios seriam castigados, seriam destruídos. Asaf, ele viu que o ímpio seria castigado,
seria destruído e o justo seria salvo na pessoa do Senhor. Então ele viu a diferença. E aí ele alinhou os seus pensamentos aos céus, ele alinhou os seus pensamentos com o Senhor. Que eu e você possamos ter como exemplo o Asaf. Às vezes a gente vê lá fora as pessoas prosperando, aquilo e o outro, mas às vezes você vê de onde vem as fortunas dessas pessoas e você vê que no final, se eles continuarem nessa prática, serão destruídos e os salvos estarão com Jesus, desfrutando da eternidade. Que Deus nos abençoe.